Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Instagram nesta manhã de segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. São exatamente 6 horas em ponto da manhã e nós estamos trazendo aqui o nosso movimento MIDI. O que é o movimento MIDI, Ronan? É o momento de intimidade com Deus. E a gente tem o propósito de conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus. E fazemos isso logo na primeira hora ao acordar. Abrir o olho antes mesmo de levantar da cama, agradecer o Pai pela bênção de estar recebendo mais um dia na nossa vida. Então a gente agradece, obrigado meu Pai, por me abençoar antes, a bênção de abrir os olhos, de ter mais um dia para fazer aquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que tem que ser feito. Esse é o propósito, através da leitura da Bíblia, dos capítulos, dos livros da Bíblia, que nós possamos extrair ensinamentos, termos conhecimento, discernimento quanto àquilo que Deus gosta, quer que a gente faça na vida da gente, né? É gratidão, né, por ser filho de Deus, e Ele nos dá a oportunidade de mais um dia, né, de aprender os ensinamentos, guardar os seus mandamentos, e através da Bíblia a gente tem a possibilidade, tem essa oportunidade de extrair todos esses ensinamentos, né? Nós estamos hoje, como é dia 7, nós vamos ler o Provérbios 7. O livro de Provérbios contém 31 capítulos, né? É um capítulo para cada dia do mês. E a gente faz esse estudo, fazendo as reflexões, extraindo daí ensinamentos, conhecimentos. Esse Provérbio 7, ele faz advertência contra a mulher adúltera. O foco desse capítulo está baseado nisso. Vamos ver o que Salomão deixou escrito para a gente. No versículo 1 está escrito assim: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Se vocês perceberem, a gente, só como bibliografia, a gente retira esses estudos da Bíblia, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia que a gente utiliza é a nova versão internacional, chama NVI. Aqueles que se sentirem à vontade de acompanhar a leitura, o estudo, é daqui que a gente tira esse conteúdo. Porque as Bíblias, né, tem várias versões. E às vezes um ou outro sentido fica diferente, né, daquilo que a gente está falando. Então, só para posicionar vocês que é daqui que a gente tira as referências do nosso estudo. A Bíblia NVI, que eu acho que é uma Bíblia que ela é muito clara nas explicações desses ensinamentos, né? Ela é um tesouro, eu chamaria assim, né? Que aqui contém tudo que a gente precisa para seguir a nossa jornada
fazendo aquilo que agrada a Deus. Então daqui desse tesouro a gente extrai muita riqueza de informação, tá? E vocês podem perceber que nesses capítulos de Provérbios, todos eles começam, né, dessa forma, né? Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos no seu coração. Versículo 2: obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Guarde os meus ensinamentos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo. O entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida de prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela, espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Versículo 21. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça, atenção às minhas palavras. Não deixe, versículo 25, não deixe que o seu coração se volte
para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as vítimas. Os que matou são uma grande multidão. Versículo 27. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Termina aqui o capítulo 7 de Provérbios. A gente fazer uma pequena reflexão sobre esse capítulo de Provérbios. Ele é um texto bíblico, né? Ele é um texto bíblico, da onde a gente tira aqui, que eu já mencionei, a Bíblia Sagrada, a versão internacional, a nova versão internacional, chamada de NVI. Ela adverte contra a sedução da mulher adúltera e a importância de guardar os mandamentos de Deus. Nesse capítulo, ele narra a história de um jovem que é atraído por essa mulher, né? Uma mulher estrangeira, e como tentação o leva à ruína. Resumindo isso, né? A advertência que ele deixa contra a sedução. Um dos pecados. Vou tomar um pouquinho da nossa água aqui para água com limão. Advertência contra a sedução. O capítulo ele começa com um aviso para guardar os mandamentos, né? E a lei de Deus, como a menina dos olhos. Ele menciona logo lá no capítulo, no versículo 2, né? Uma menina para que a gente guarde os mandamentos como a gente guarda a menina dos nossos olhos, né? E a gente tem a visão, a clareza das coisas que a gente pode estar enxergando. Então, para que a gente guarde esses mandamentos e esses ensinamentos, né? É um alerta. Ele guarde, né? Como a menina enxergue aquilo que está na sua frente, a tentação, a sedução. Ele fala lá da mulher adúltera, né? É apresentada como uma figura sedutora que usa artimanhas e palavras de lisonjeira para atrair o jovem. Esse jovem, né, a história dele aqui, ele é movido pela paixão, não pela razão. Ignora os avisos e se entrega à tentação, seguindo a mulher adúltera sem discernimento, sem enxergar o que vem pela frente. As consequências disso, que é a consequência da queda, né? O jovem é levado à destruição, simbolizando as consequências trágicas de se entregar aos desejos da carne e rejeitar a sabedoria. Quando a gente deixa de acessar a sabedoria, o discernimento, o entendimento, e toma as atitudes pela razão, pela paixão e não pela razão, a gente está sujeito à queda, né? Como é que a gente pode interpretar isso aqui, né? A alegoria desse capítulo, né? Ele pode ser visto como uma alegoria sobre como o mal pode nos tentar,
de que forma que o mal nos tenta, né? Oferecendo vantagens, facilidades, né? E isso aí acaba nos afastando do caminho da sabedoria e nos levando aos problemas. O capítulo usa aqui a mulher adúltera como uma forma de você se afastar da sabedoria, né? Mas isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Não se afastar da sabedoria, né? Porque nesse caso aqui a sedução leva ao pecado, né? A mulher adúltera representa a tentação, né? E a sedução, que são o pecado, que podem levar ao pecado e à destruição, porque as consequências elas virão, né? As consequências virão. E então, portanto, a importância da sabedoria, né? Ele enfatiza aqui no capítulo que a importância da gente guardar os mandamentos de Deus e buscar a sabedoria para resistir a essas tentações que a todo momento atravessam a nossa vida, cruzam o nosso caminho, né? E isso aqui a gente pode, resumindo, fazer uma reflexão sobre a vida, né? Sobre a nossa vida, né? No texto desse capítulo 7, nos leva a refletir sobre nossas decisões e escolhas que nós temos na nossa jornada e como elas podem afetar o nosso futuro. Então, é um resumo aqui sintetizando esse capítulo, né? Ele pega como alegoria a mulher adúltera, mas a reflexão que a gente tem que fazer, isso aqui é para toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, né? Devemos não abandonar a sabedoria para não cair na tentação, nas facilidades que o mundo nos oferece. E quando a gente propõe essa intimidade com Deus, e quando a gente já começa logo pela manhã agradecendo ao Pai pela oportunidade de ser premiado com mais um dia de vida, então que a gente tenha essa conexão, que a gente entre nessa frequência de Deus, né, na frequência do mais alto, para que a gente fique livre, a gente saiba se desviar dessas tentações da vida, as coisas fáceis, as coisas fúteis que permeiam, né, por aí nos nossos caminhos, que nos levam a cair em tentações, né, em seduções. Só que temos que ter esse discernimento de enxergar que lá na frente a cobrança vai chegar, e essa cobrança é a destruição. E isso é uma coisa que não agrada a Deus, porque Deus não quer que seus filhos sejam ou façam parte das coisas que o diabo vem para destruir. Porque até mesmo o diabo acredita em Deus. Ele sabe quem é Deus. Então ele utiliza às vezes mesmo de palavras que estão na Bíblia, ensinamentos, como foi feito com Jesus. Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites, né, recolhido, o diabo tentou Jesus. Então, utilizando até aquilo que o Pai escreveu, mas de uma outra forma, né, tentando seduzir. Então, que nós façamos essa reflexão na nossa vida nesse dia de hoje, dia 7/7/2025, né? E o capítulo 7 nos traz essa reflexão, né? Nos leva a refletir sobre
nossas decisões e nossas escolhas e como elas podem interferir e afetar o nosso futuro. Então vamos viver hoje e fazer aquilo que tem que ser feito. Beijo no coração de todos. Até amanhã. Tchau, tchau.